Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, baby, let me love you. Bom dia, tudo bem, gente? Eu sou a Débora Borges e vocês estão no canal Os Bons aqui em Portugal. Bora começar mais um vídeo aqui pro nosso canal. Então, se você não nos conhece, somos uma família simples que mora aqui em Portugal. E eu mostro a minha rotina pra vocês. Mas é assim, gente, não é um canal que é extremamente só Portugal, tá? Eu falo um pouco de Portugal porque moro aqui, mas não é um canal exatamente especialista em coisas aqui de Portugal. Mas se você quiser ficar aqui com a gente, seja bem-vindo, tá bom? E se gostar do canal, deixa seu curtir pra gente, compartilha, se inscreve, ativa o sininho aí pra vocês ficarem sempre por dentro de tudo, tá? Tô voltando pra casa agora e decidi passar aqui por esse parque, que é um parque próximo aqui da minha casa, mas a gente precisa andar um pouquinho pra chegar até aqui. Eu tô querendo voltar a caminhar. Eu dei uma parada aí, gente, complicada. E aí eu vim resolver aí uns BOs. Eu quero contar pra vocês, olha, a gente encontra gente boa, mas a gente encontra gente má. Não é porque é Portugal não, tá? Isso é em qualquer lugar. É de ser humano. Tem aquele que quer facilitar a tua vida e tem aquele que não, né? Mas Deus é mais. E a gente não desiste dos nossos sonhos não, gente. Porque alguém não gosta da gente, não. E aí eu fui resolver uma situação hoje de manhã. A mulher que me atendeu, minha nossa, disse que eu saí de casa, eu tinha até feito uma oração. Ó, gente, como é bem bonito aqui, ó. Muito tranquilo. É uma área urbanizada. E aí eu vou vir com mais calma pra caminhar, porque tô na correria. Hoje eu ainda vou ter curso. E ainda bem que eu não tive de manhã pra resolver esses BOs de hoje. Passei no médico também. Passei na escola de uma filha, que é uma estuda numa escola, outra estuda em outra. Então hoje a gente vai falar sobre sonho, gente. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, tá? Por isso que eu falei pra vocês, não é um canal específico só sobre Portugal, é sobre a vida em si. E como a minha vida é aqui, eu mostro pra vocês as minhas experiências e compartilho com vocês aqui no canal. A minha intenção não é romantizar, tá, gente, a imigração. Porque a gente tem dias bons e tem dias ruins. Mas eu sou muito positiva, então eu não me apego muito às coisas ruins. Eu procuro olhar para aquilo que é bom, tá? Nem todo mundo vai pensar como eu, é claro. Mas acredito também que seja uma forma de me proteger emocionalmente também. Então tudo que faz bem a gente tem que fazer pela gente, né? Fui resolver uma situação ali e que com essa senhora que cuida
de algumas situações aqui. E muitos são imigrantes que vão lá com ela. Primeiro que eu chego lá, a mulher tá de cara fechada. Aí eu já percebo que, gente, eu sou muito sensível. Eu consigo perceber a energia das pessoas, sabe? Ai, eu sinto o peso, sabe, das pessoas às vezes. Aquela coisa pesada. Mas aquele que anda comigo é o Senhor dos Exércitos, então eu não me deixo abater, não. E aí, teve um momento que ela falou sobre documentação. E graças a Deus a gente tá tudo certinho aqui. Ela me tratou bem mal e disse: tem que ver aí essa questão, porque tem um monte aí que não tá direito e estão tudo voltando. Mas eu sou uma pessoa que eu observo muito. É um contexto normal que tá acontecendo aqui? É. Só que a forma que ela falou, a gente percebe o preconceito. Eu percebi na hora o preconceito dela. Com toda delicadeza eu falei pra ela: não é meu caso, tá tudo correto com a gente. A culpa não é dos imigrantes, a culpa também é muito da AIMA, que não tá dando conta. Que tem processos aí já de tempos que não tá dando conta. E aí os imigrantes não têm culpa, né? Mas eu falei pra ela, claro, que tem os que vêm aqui pra bagunçar. A gente sabe disso. Aí sim, mas quem vem pra cá pra fazer as coisas certas tem que estar passando por isso. Não consigo entender como que pessoas que trabalham com pessoas agem assim. E às vezes eu me pergunto, você não gosta de gente, por que trabalha com gente, né? Mas enfim, isso não vai abater meu dia. Então por que eu falei de sonho, gente? Porque a gente não pode desistir nas dificuldades, sabe? Eu já tô há 5 anos aqui, então eu já passei por muitas coisas também. Como eu falei pra vocês, ainda é muito pouco, né? Pra construir uma vida. Mas a resiliência é fundamental. Infelizmente tem pessoas que elas têm prazer mesmo. Infelizmente. Mas são pessoas amargas, né? A realidade é essa, porque pessoas felizes, eu sou dessas, pessoas felizes, elas não atrapalham a vida de ninguém, não. Se você passar por alguma dificuldade, não baixa a cabeça, não desiste, sabe? Corre atrás daquilo que você quer, daquilo que você sonha, sabe? Porque o não a gente já tem, né? Então a gente tem que correr atrás e acreditar que Deus vai na frente, sabe? Eu vou contar um episódio pra vocês que aconteceu comigo e que esse episódio realmente foi mais difícil pra mim. Até porque eu tava não tava num dia muito legal nesse dia. Bora comigo ali, gente. Aí eu vou contando pra vocês. E só não ficar com vergonha, né, de gravar na rua. Mas bora comigo ali que eu vou comprar pão e queijo, porque eu ainda não tomei café. Já são 11 horas, mas eu saí tão apressada que não deu tempo de tomar café. Gente, eu acho que vai ficar difícil gravar e contar pra vocês, porque tem muita gente vindo de frente e eu não gosto de filmar as pessoas, né? Que não é correto. Elas não querem participar do meu vídeo, elas não são obrigadas, né? Mas eu vou contar pra vocês. Deixa só eu ir lá resolver isso. E aí quando eu chegar em casa eu já conto pra vocês, tá? Então, gente, aí eu quero contar pra vocês 2 experiências que eu tive aqui. Mas que essas experiências não me tiraram o desejo nem a vontade de continuar. Porque, gente, é como eu falei pra vocês no vídeo. A gente não pode deixar de sonhar e nem de viver porque alguém não gosta de você ou porque tem uma ideia diferente de você. E como vocês sabem, né, eu já contei aqui pra vocês que eu tô estudando aqui em Portugal, tô fazendo curso, já fiz 2 cursos aqui. E agora eu tô fazendo um técnico de ação educativa. Mas o primeiro curso que eu fiz, ele foi bem intensivo. Ele durou assim uns 3 meses, mas era de 9 da manhã às 5 da tarde, mesmo online. Ele foi bem puxado e cansativo, foi bem interessante. Mas assim, nós tínhamos 3 formadoras. E 2 formadoras eram muito amigas. E eu passei por situações de constrangimento mesmo com essas 2 formadoras, que foi bem difícil pra mim. E naquele momento eu também estava emocionalmente um pouco mais abalada, porque eu estava me recuperando ainda do meu braço. E eu ainda não estava bem ainda. Então eu estava saindo de um momento muito, assim, difícil. E eu não consegui lidar muito bem. Eu sou uma pessoa extremamente calma, até tranquila. Até onde, né, claro, no passado limite. E eu cheguei a ter uma certa discussão
com a formadora, coisa que eu não, geralmente em momentos normais da minha vida eu não teria. Mas naquele momento eu realmente acabei discutindo com ela, isso, né, ela lá, eu aqui na câmera, mas tudo por causa da língua. Em um momento, não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Já tinha sido várias vezes que isso tinha sido falado, que Eu deveria falar o português correto. Eu deveria falar o português correto. E aquilo pra mim realmente foi algo que eu fiquei bem chateada, porque as pessoas acham que não, que é, mas é um preconceito, através da língua também é preconceito. Se vai alguém lá pro meu país, que fala o português daqui, eu não vou dizer pra ele ter que falar o português de lá. Por quê? Porque eu entendo o que ele tá falando, talvez eu não compreenda tanto, mas geralmente a gente não faz isso, claro que tem, né? Tem gente boa e tem gente má, em todo lugar. Então o que aconteceu? A gente acabou discutindo, porque ela disse que eu tinha que falar o português correto. E eu falei pra ela que eu estava falando o português correto. Que o português do Brasil não é um português errado. Esse é o meu sotaque, assim como outras pessoas também de países que falam da língua portuguesa têm o seu sotaque. Assim como o inglês dos Estados Unidos e o inglês aqui da Inglaterra. E nem por isso estão errados. Não, mas porque na Alemanha, as crianças de lá também falam assim, a sua filha também tem que falar, porque eu também falei que na escola às vezes acontecia isso. Aí uma colega minha também interviu e falou assim, não, é diferente, claro que na Alemanha ninguém se entende, mas aqui a gente consegue se entender, não tem necessidade da pessoa ter que falar, né, o português daqui. Ela vai falar se ela quiser. A minha filha fala o português daqui de Portugal, mas ela fala se ela quiser. Quando ela tá querendo, ela fala. Quando ela não quer, ela fala e não tem problema nenhum, entendeu? E foi assim, bem difícil aquilo pra mim naquele dia, sabe? Que ela ficou um clima super pesado e olha que eu sou super tranquila, como eu falei pra vocês. Mas eu fiquei bem revoltada mesmo naquele dia, porque não era nenhuma nem duas, e a colega dela também estava fazendo isso comigo. E aquilo ficou muito chato mesmo. Sabe o que me chocou? É porque a pessoa, uma formadora, um professor, né? Que aqui a gente chama de formador, lá no curso. E tem que estar preparado para isso, né? Preparado para dar aula para todo mundo, para todo tipo de cultura e tudo mais. E imigrante não é fácil. Mas tem muita gente aqui boa, muita gente que tem um coração, sabe, enorme. Muita gente que já foi imigrante sabe que a vida não é fácil lá fora, porque eles também passam por situações lá fora. Tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Mas tem sim as partes difíceis e que eu falo pra você que nem todo mundo aguenta, nem todo mundo suporta, sabe? E tudo é em razão do seu sonho. Eu não vou trancar meu curso por causa de duas formadoras preconceituosas. Não vou. Mas assim, tudo muito sutil. Nada assim falado assim de uma maneira abertamente, mas muito sutil. E isso acontece bastante. Tem essa situação também que é bem chata. Mas eu acho que o mundo tá mudando. Eu acho que a gente tá crescendo, a mente das pessoas, e que todo mundo pode ir pra qualquer parte do mundo que quiser. Eu tô falando das pessoas de bem, né, gente? Não é pra fazer o mal. Mas que a gente tem livre-arbítrio e nós somos todos iguais. Não é nacionalidade que muda, não, entendeu? Porque a gente é feito todo mundo da mesma matéria, sabe? Da mesma matéria. Tem gente até que fala com uma coisa bem forte, né? Que se a gente morrer todo mundo, né? Vai se decompor e vai feder. Então não tem a diferença, sabe? De uma língua, porque alguém É francês, alemão, inglês, não tem. E é como eu falei pra vocês, a gente não desiste, sabe? Quando você tem uma meta, quando você tem sonhos e você tá traçando as suas metas, vai vir muita gente pra querer, assim, te desanimar, falar coisas assim que até vão te entristecer, né? Porque nem sempre o outro tem o mesmo coração que você, nem a mesma empatia que você. Existe o nosso lado e o lado do próximo. E a partir do momento que eu invado, né, ali o lugar do meu próximo, eu já não tô fazendo a coisa correta, né? Eu posso ter meus pensamentos, eu posso ter minha forma de ver, mas eu não posso desrespeitar o outro. Agora, nesse curso que eu tô, até agora não tive nenhum tipo de situação. Pelo contrário, a formadora que tá lá também, super gente boa. Tem os pensamentos dela, a vida dela, mas não mistura as coisas. Tenho outras amigas também que são brasileiras que estão lá. A gente tá lá porque a gente quer aprender um pouco mais sobre a cultura, sobre as crianças daqui. Não só as crianças daqui, mas também eu tenho esse olhar, sabe? De querer ajudar também as crianças que vão vir de fora. E eu acho que eu posso contribuir bastante. Então por isso que eu fui atrás realmente de me profissionalizar, entender um pouco mais e entender também um pouco mais o ser humano. Então às vezes isso também ajuda a gente a não se estressar tanto. Mas
O vídeo todo começou para que eu pudesse falar para vocês que vocês não desistam daquilo que vocês acreditam, daquilo que vocês almejam, daquilo que vocês querem por causa das pessoas. Então, não desistam, seja onde quer que você esteja, sabe? Crê que Deus vai te ajudar, não olha para trás, entendeu? As pessoas passam na nossa vida, a gente não pode parar por causa delas, sabe? A gente tem que seguir em frente e ser resiliente. Todos nós passamos por situações, todos nós temos os dias em que a gente está um pouco mais para baixo, um pouco mais triste. Isso é normal, mas a gente não pode deixar com que essas palavras nos desanimem e nos façam querer deixar para trás os nossos sonhos. E às vezes tem pessoas que eu vejo, gente, que elas são muito amarguradas com elas mesmas e aí elas acabam derramando aquilo que elas têm, né? Então, se você não tem coisas boas, você vai derramar aquilo que você tem. Se você tem coisa boa, você vai derramar o que é bom. Se você não tem, você vai derramar o que é ruim. E também tem pessoas que estão em momentos muito ruins, não estão conseguindo lidar com aquilo e descontam em outras. Mas eu já acho que nessa parte a gente acaba dando o que tem mesmo, né? Porque eu também tenho meus dias muito difíceis e ruins, nem por isso eu saio maltratando ninguém, ou sendo preconceituosa, ou humilhando as pessoas por causa disso. Obrigado por você que ficou aqui comigo, que tá me ouvindo, que tá acompanhando. Até um próximo vídeo, gente, se Deus assim quiser. Tchau! Let me love you.